Nesta apresentação, quero abordar uma questão que raramente é explicitada quando comparamos teorias científicas. Geralmente comparamos modelos pela precisão com que eles se ajustam às observações. Mas a precisão por si só não é suficiente. O que importa tanto é como a teoria foi construída em primeiro lugar. Especificamente, até que ponto os seus pressupostos fundamentais estão dos fenômenos que mais tarde afirma explicar. Esta distância, que chamarei de distância epistemológica ou preditiva, desempenha um papel crucial na determinação do valor explicativo de uma teoria. A questão central não é se uma teoria corresponde aos dados, mas quão próxima a teoria já estava desses dados no momento em que foi construída. Não se trata de proximidade numérica ou precisão computacional. Trata-se de distância conceitual. Quantas suposições foram introduzidas antes do fenômeno aparecer? Quanto da resposta já estava codificada na própria estrutura? Essas questões raramente são feitas explicitamente, mas são fundamentais para a compreensão do que uma teoria realmente explica. Uma teoria que começa perto dos fenômenos que explica tem menos chances de falhar. Seu sucesso é, portanto, menos surpreendente. Em contraste, uma teoria que começa longe da observação corre um risco muito maior. Pode falhar de várias maneiras. Quando tal teoria converge, no entanto, para fenômenos reais, essa convergência tem muito mais peso epistêmico. O sucesso é informativo porque não foi garantido. Podemos distinguir amplamente dois tipos de teorias. Alguns são construídos especificamente para resolver uma anomalia ou conjunto de dados conhecido. Sua arquitetura é moldada pelos dados desde o início. Outros são construídos a partir de princípios mais profundos que não se destinam a nenhuma observação específica. Nesses casos, os fenômenos emergem como consequências a jusante. Ambas as abordagens são válidas, mas não têm o mesmo significado explicativo. A física fornece muitos exemplos de sucesso em curtas distâncias. O modelo do Big Bang foi introduzido para explicar a expansão cósmica, a homogeneidade e a isotropia. A inflação foi posteriormente adicionada para resolver tensões observacionais adicionais. Os quarks foram introduzidos para organizar um zoológico explosivo de partículas. Lambda CDM foi montado para ajustar dados de expansão, formação de estrutura e observações de supernovas. Esses modelos são extremamente bem-sucedidos, mas seus componentes principais foram introduzidos porque os dados os exigiam. Seu sucesso é, portanto, esperado. A relatividade geral começa com um postulado geométrico: a matéria em queda livre segue a geodésica em um espaço-tempo curvo. As equações de campo são então restritas de modo que, no campo fraco e no limite de câmera lenta, a teoria se reduz à gravidade newtoniana e às órbitas keplerianas. Esta redução não é acidental. É explicitamente aplicado como um requisito de consistência. Como resultado, o movimento planetário está muito próximo da construção da teoria. Isso tem uma consequência importante. A concordância com a gravidade newtoniana no sistema solar não é uma previsão altamente surpreendente da relatividade geral. É uma condição de limite. O sucesso de GR na gravidade de campo fraco é real e impressionante, mas epistemologicamente está a curta distância dos fenômenos que explica. A teoria foi projetada para ter sucesso ali. O universo hipergeométrico parte de uma camada conceitual completamente diferente. Não começa com geometria do espaço-tempo, curvatura, geodésica ou forças gravitacionais clássicas.
Nenhum desses conceitos é assumido desde o início. Em vez disso, Hu é construído a partir de princípios microfísicos que estão inicialmente desconectados das observações astronômicas. O primeiro princípio é o dilatador fundamental, uma deformação dinâmica do espaço que muda de forma e se propaga à velocidade da luz. Não é uma métrica escolhida para ajustar trajetórias, mas uma entidade física cuja propagação e interferência geram interações efetivas. O segundo princípio é o princípio quântico lagrangiano, ou QLP, que é imposto para evitar que as partículas se dissipem simplesmente por existirem. É um requisito de estabilidade no nível quântico, não uma hipótese gravitacional. Em nenhum momento da construção de Hu é necessário que a lei do inverso do quadrado de Newton seja recuperada, que existam órbitas keplerianas ou que apareça a fenomenologia gravitacional clássica. Esses recursos não são impostos como condições de contorno ou requisitos de ajuste. A teoria pode falhar completamente no nível clássico. Apesar disso, quando a lei de interação derivada do dilatador fundamental e do QLP é escrita, o limite newtoniano aparece por simples inspeção. Emerge como um comportamento limitante da própria força. Não é aplicado, ajustado ou adaptado. Esta emergência marca uma diferença epistemológica fundamental entre a Hu e as teorias que são obrigadas a reproduzir resultados conhecidos. Como Hu começa tão longe da observação, sua concordância com a física conhecida não é garantida. Não poderia ter produzido nenhum comportamento de inverso do quadrado, nenhuma órbita fechada, nenhum movimento estável de dois corpos ou efeitos seculares totalmente incorretos. O espaço do fracasso é enorme. É isso que dá significado à sua eventual convergência. Da mesma lei de interação, Hu recupera a dinâmica newtoniana como um caso limite, prevê a precessão do periélio sem invocar a curvatura do espaço-tempo, lida com sistemas genuínos de dois corpos e reproduz o decaimento orbital do pulsar binário através da radiação quadrupolo dinâmica. Hu desafia Monde ao derivar do primeiro princípio a aceleração mínima neste universo. Uma derivação analítica simples. Monde só pode postular sua existência. Hu fornece o modelo Hu-Pati-Salan-Su, 4, Gucci para substituir a cromodinâmica quântica e reposiciona a eletrodinâmica quântica na variedade espacial 4D, eliminando considerações absurdas como antipartículas viajando para trás no tempo. Hu também resolve o paradoxo dos gêmeos e explica as ondas de Broglie e o experimento da fenda dupla. Também explicou experimentos com borracha quântica e emaranhamento quântico. Esses resultados não são agrupados a partir de suposições separadas. Eles vêm de uma única estrutura subjacente. A mesma estrutura também explica as curvas de rotação das galáxias, deriva uma escala de aceleração mínima dos primeiros princípios, explica os atratores de grande escala, o grande atrator, produz o mapa 3D do universo e aborda a formação inicial de galáxias. Esses resultados não são postulados adicionados para corrigir discrepâncias. São consequências das mesmas suposições microfísicas. Quando surgem discrepâncias entre teoria e observação, há duas respostas possíveis. Pode-se forçar a nova teoria a conformar-se com a antiga estrutura, ou pode-se perguntar se a antiga estrutura é um caso especial ou limitante da nova. Esta escolha é metodológica, não filosófica, e afeta fortemente a interpretação. Empiricamente, a assimetria é clara. Forçar Hu a adotar as suposições efetivas da relatividade geral quebra as previsões corretas. Em contraste,
corrigir GR adotando o mapeamento de dois corpos de Hu ou a dependência de excentricidade resolve os resíduos sem danificar os sucessos estabelecidos de GR, incluindo pulsares binários. Esse padrão emerge dos próprios dados. Expressões padrão de campo fraco em GR tratam efetivamente a precessão como uma propriedade de uma partícula de teste em um campo central. Em sistemas genuínos de dois corpos, especialmente com excentricidade não negligenciável, esta identificação torna-se ambígua. Hu adota um mapeamento diferente entre o que é medido e o que é modelado, e esse mapeamento é empiricamente bem-sucedido. O progresso científico não consiste apenas em melhorar os ajustes. Trata-se também de reduzir suposições. Um modelo pode ajustar-se perfeitamente aos dados e ainda explicar muito pouco se a estrutura já estiver incorporada nele. O poder explicativo depende de quanto foi assumido antes do ajuste ocorrer. Teorias de curta distância são excelentes para descrever o mundo. As teorias de longa distância visam explicar por que o mundo tem a aparência que tem. Esta distinção não determina a verdade, mas determina a profundidade explicativa. Pensamento final. A aposta atrás de Hu. A ciência avança não apenas adicionando parâmetros, mas também reduzindo suposições. Uma teoria que começa perto da observação pode descrever a realidade. Uma teoria que começa longe, no nível da estabilidade das partículas e da deformação do espaço, e ainda converge para a observação pode explicar por que a realidade tem a estrutura que observamos. Essa é a aposta por trás do universo hipergeométrico.